Aí o paciente, por exemplo, diabético com mal perforante plantar, aí tem um anel hiperceratótico ao redor da ferida, de tanto que o paciente pisa, de tanto que o paciente pisa no chão. Aí o paciente está lá pisando no chão e aí fica aquela fibra, né, do anel hiperceratótico ali. Eu vou, tento remover esse anel e volta. Tento remover esse anel, volta. Removo, volta. Removo, volta. Por que está voltando? Porque a gente não está tratando a causa. Qual é a causa? Pressão, pressão, pressão que o paciente está fazendo ali. Então, eu vou dizer a ele, seu fulano, não pode ficar pisando, não pode ficar andando, fique em repouso um pouco para poder a gente conseguir cicatrizar. Depois que cicatrizar, você volta à sua rotina normal. Ah, não dá não. Ah, não posso não. Tá com a ferida na lateral do pé, e aí tá lá. Ah, não posso não, porque eu tenho que trabalhar. Então eu vou calçar a minha bota do trabalho. E fica a bota lá, ó, fazendo pressão, fazendo pressão, fazendo pressão o tempo todo no pé. Como é que isso vai resolver a ferida do paciente? Como é que você, sozinha, vai chegar lá e vai fazer um milagre, né? De tirar tudo, de colocar uma cobertura que seja milagrosa, né? É uma fórmula mágica para poder cicatrizar isso. Por que a gente tem tanta dificuldade dos pacientes de cicatrizar as feridas, né? A maioria dos pacientes. Porque os pacientes, muitas vezes, não entendem a importância dele mesmo no tratamento. Então, se o paciente ele não entender a própria responsabilidade e a própria importância, não vai cicatrizar. E aí depois o paciente vai lá, vai fazer o pagamento dos seus serviços. E aí não vai dar certo. E aí ele vai dizer, como assim não deu certo? Não quero mais, não quero pagar por uma coisa que não está dando certo. Mas você tem que estar respaldada no contrato, num documento. E esse documento vai lhe trazer esse respaldo, porque além das coisas, das cláusulas básicas, né, de pagamento, que precisa ser realizado, para vocês também estarem respaldados, para o paciente não terminar sem pagar e vocês saírem no prejuízo, né? Quais são os serviços que vocês vão prestar, né? De ambas as partes, com quebra de contrato, essas coisas, né? Que são as coisas básicas dessas cláusulas, precisa também estar descrito que os tratamentos de feridas não é fórmula mágica, depende de um paciente para o outro, não existe tempo para cicatrização, então não dá para determinar um tempo para cicatrização, porque vai depender de cada organismo, tem que estar descrito isso, e também tem que estar descrito que o paciente é responsável em conjunto com a enfermeira, com vocês que estão fazendo, tá? Então precisa estar descrito isso. Porque as orientações do paciente tem que estar lá escrito que o paciente precisa cumprir as orientações dadas pela enfermeira. Porque a enfermeira vai estar lá fazendo o plano de tratamento. Na prescrição que eu faço para o meu paciente, eu coloco não só as coberturas e qual é o modo de limpeza e tudo mais, porque muitos pacientes, eles me pedem essa prescrição, porque eu vou, por exemplo, 2 vezes na semana, ou uma vez na semana. E no restante, né, dos outros dias, tem uma cuidadora, ou uma técnica de enfermagem, alguém que faz essa troca do curativo, troca a cobertura secundária. E a cobertura primária é o que vou trocar. Então, essas orientações de cobertura e de limpeza, também eu deixo tudo prescrito, tudo direitinho. Mas não é só isso que é o nosso tratamento, né? Que é o nosso plano de tratamento. Então, eu deixo lá todas as orientações de shot anti-inflamatório, eu deixo orientação para se alimentar com mais proteínas, sugestão, né, do que pode ser aumentado de ingesta proteica na alimentação, que pode se alimentar de mais ovo, que pode se alimentar de mais frango, de mais peixe, tá? Mais proteína para o paciente. Coloco todas as sugestões ali do dia a dia, né? Ah, eu fiz a anamnese todinha do paciente, então eu sei que ele pode estar atrapalhando ali aquela cicatrização porque ele está o tempo todo caminhando e usando uma bota apertada. Então eu vou deixar por escrito essas orientações, não fazer repouso, não caminhar, não utilizar a bota, eu tenho que deixar tudo certo lá, tudo direitinho. É claro que de acordo com a realidade do paciente. Porque, por exemplo, eu já tive um paciente que ele tinha uma vendinha na porta de casa.
e ele sobrevivia dessa venda. Ele não conseguia, né, de outra forma, uma outra renda, né, gerar um outro dinheiro para a vida dele. Então, ele comia por conta dessa vendinha. E aí, ele dizia, Lavínia, eu não consigo não ficar em pé, eu não consigo ficar em repouso, porque toda hora chega cliente na venda. E eu preciso atender, porque se eu não atender, eu não vou ganhar dinheiro para comer. Aí eu disse, ok, né? A gente também precisa entender o lado do paciente. Eu disse, ok, então vamos tentar adaptar. Então, de qualquer maneira, vai precisar fazer repouso. Enquanto não tem cliente na venda, coloca aqui uma cadeira, coloca aqui um banquinho para botar as pernas assim para cima e vai ficar de repouso com as pernas para cima. Quando chegar o paciente, aí o senhor se levanta para poder atender. Agora, quando não tiver paciente, vai ficar sempre aqui de repouso com a perna para cima. Não vai ficar sentado com a perna pendurada e nem vai ficar em pé aguardando o cliente chegar, tá? Vai ficar fazendo assim. Então, a gente reveza desse jeito. Então, a gente vai fazer essa adaptação e vai fazer a orientação de acordo com a realidade do paciente mesmo. Porque senão ele não vai aderir realmente ao tratamento, se for uma coisa que for altamente necessária, como essa, por exemplo. Mas tem que estar escrito. Então, está lá escrito direitinho o plano de tratamento, certo? Então, se está lá escrito o plano de tratamento direitinho, no contrato, eu vou ter que colocar que tem que seguir as orientações do plano de tratamento fornecido pela profissional, tá? Então, isso a gente precisa estar muito bem respaldada, minha gente, porque isso depois lá no futuro, ó, a maioria dos pacientes, eu nunca sofri nada em relação a isso, mas que a maioria dos pacientes nem quer. Se por acaso você não estiver dando resultado para ele, ele achar que você não está dando resultado para ele, ele não tiver mais confiança em você, ele vai deixar você para lá e vai arrumar outra pessoa. Não vai chegar e botar na justiça, nem nada disso, tá? A maioria. Mas e se acontecer? Você já está respaldada, sabe? Então, se acontecer, você já está com o documento direitinho lá, explicando que todos dois, ambos, têm responsabilidade. E que ele é maior ainda, porque ele tem 80% de responsabilidade na cicatrização. E você, só 20%. Porque o que a gente coloca tópico na ferida, o que a gente faz de higienização e de limpeza e de cobertura é 20%. 80% vai depender do organismo dele. E vai depender de todas essas orientações de ações intrínsecas, né, do organismo. Então, o paciente vai precisar tomar suplementação, então vai se comprometer a tomar suplementação. O paciente, ele vai precisar manter o repouso, ele vai se comprometer em manter o repouso. Então, isso tudo vai depender a cicatrização dele e tem que estar descrito num documento. E não é só esse documento. Então, tudo que é essencial, que não pode faltar no seu atendimento, são todas essas documentações. Além desse contrato, um termo de consentimento de foto, porque a foto é nosso instrumento de avaliação, e esse instrumento de avaliação precisa ser autorizado pelo paciente, porque é uma parte do corpo dele, mesmo que você não divulgue nome, mesmo que você não divulgue o rosto do paciente, não diga de quem é aquela ferida, é uma parte do corpo dele. E ele, por lei, ele precisa autorizar você a tirar a foto para poder fazer a avaliação e comparar, e ele precisa autorizar você, se você quiser, por exemplo, colocar na sua rede social, um antes e o depois, né, para poder atrair mais clientes, para poder os outros clientes verem seus resultados, e isso também precisa estar autorizado pelo paciente, certo? Então, essa parte do termo de consentimento de fotografia é importante também, é um outro documento que vocês precisam aplicar no paciente. E outros documentos ficha de anamnese, ficha de avaliação de feridas, que é um prontuário e evolução. A gente acha, gente, que dentro do atendimento em domicílio, a gente não precisa fazer prontuário, né? Ai, meu Deus, é tão chato ficar fazendo prontuário dentro do hospital. Aí eu vou para o atendimento em domicílio, eu vou atender o paciente, vou trocar o curativo, tá tudo certo. Eu já sei, ninguém vai precisar, porque a gente entende que o prontuário é a continuidade da assistência. Então, vários profissionais passam por esse paciente, é bom que você escreva para poder o outro profissional ver o que você fez. Mas não é isso. O prontuário é o registro de tudo que foi realizado com o paciente, e é o seu respaldo.
E você precisa perder esse tempinho com o prontuário também. Hoje existe prontuário até no celular, né? Em aplicativos, para poder vocês colocarem lá direto já no celular e guardar isso. Sabe por quê? Porque a lei, ó, número 13.787 de 2018, trata da digitalização desses prontuários e diz que você precisa guardar, né, toda a instituição que atende pacientes, e você é uma instituição que atende o paciente, precisa guardar esse prontuário por 20 anos. Então, como é que você vai guardar papel por 20 anos? Não tem como, né? Então, o ideal é, ou você, se você não tiver um app, né? Se você não tiver um sistema, você digitalizar todas as folhas que você fizer manual, você vai lá e digitaliza e faz um PDF e guarda, né? No seu computador, mas precisa, é obrigatório, tá? Repito a lei, 13.787 de 2018, tá? Tem obrigação, profissional tem obrigação, certo?